Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos ver como criar um plano de teste top. Bora! Bem-vindo ao Café QA, me chamo Luiz e já vamos direto ao ponto, já vamos definir logo o que é um plano de teste. O plano de teste ele é um documento que vai detalhar o fluxo e os testes que vão ser feitos em um produto. Ele vai ser um guia para mapear todos os testes que vão ser feitos, as ferramentas que vão ser utilizadas, o tempo em que os testes vão ser feitos, qual a equipe que vai fazer os testes, o ambiente onde os testes vão acontecer, o que vão ser feitos com os resultados e até mesmo algumas considerações finais. Beleza, agora eu já trouxe um plano de teste pronto aqui para a gente usar como exemplo e analisar cada parte dele, beleza? Bora lá. Ó, a primeira parte aqui é a introdução. Então aqui é uma descrição do sistema. O sistema de cadastro de usuário permitirá o registro e gerenciamento de novos usuários em uma plataforma online. Beleza, uma descrição muito simples, muito tranquila. O objetivo dos testes, né? O porquê que eu estou criando esse plano de testes? Verificar a funcionalidade, desempenho e segurança do sistema de cadastro de usuários. Muito tranquilo também, um objetivo sucinto ali, não precisa ser nada muito específico, né? Só algo bem simples aqui mesmo, beleza? Segunda parte aqui é o escopo dos testes, né? Então, tudo que eu vou testar e o que eu não vou testar. Aqui eu tenho, no nosso exemplo, aqui, ó, funcionalidades incluídas, então o que eu vou testar, o registro de novos usuários com campos obrigatórios, e aí eu já coloco aqui quais são os campos, né? Nome, e-mail e senha. Validação do formato de e-mail durante o cadastro, então eu preciso verificar se é um e-mail válido. Verificação de disponibilidade de e-mail único para cada usuário, ou seja, por aqui eu já sei que cada usuário tem um e-mail, ele não pode ter 2, 3 usuários com o mesmo e-mail. Senhas que devem atender a requisitos mínimos de segurança, então provavelmente letra maiúscula, minúscula, algum caractere especial. Recuperação de senha por e-mail. Aqui já dá para ver que eu estou falando o que eu vou testar, mas eu não falo como que eu vou testar, quais são os dados que eu vou estar utilizando, porque nessa parte é exatamente isso, só vou descrever de uma forma bem simples, bem breve, o que vai ser testado. Essa etapa de como vão ser os testes, né, uma descrição mais detalhada, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas aqui eu coloco uma descrição bem breve sobre o que eu vou testar. Por quê? Às vezes eu estou montando esse plano de teste, mas não sou eu que vou fazer a execução deles, né, ou não sou eu ali que vou estar à frente. Então, outra pessoa pode vir, olhar esse documento e saber exatamente o que vai ser testado, mais pra frente, como eu falei, como vai ser testado, beleza? Com os dados ali certinho, e a gente vai vendo aqui, ó. Funcionalidades excluídas, né? Que é o próximo item aqui do nosso escopo. Não serão testadas as funcionalidades de edição de perfil e exclusão de usuários. Por que que é importante colocar isso aqui? Como eu acabei de falar, talvez não seja você que esteja montando o plano de teste que vai fazer os testes. Então, outras pessoas, a pessoa que vai realmente fazer esses testes aqui, ela precisa saber o que vai ser testado e o que não vai ser testado. Porque às vezes não fica explícito aqui, você não coloca o que não vai ser testado e a pessoa acaba testando ou tentando fazer algum teste e talvez a funcionalidade nem esteja pronta ainda, às vezes está ali na etapa de desenvolvimento, então é importante deixar isso aqui bem claro. A parte 3 aqui, ó, metodologias e ferramentas. Metodologia, no caso aqui, ó, teste ágil com ciclos de iteração de 2 semanas. Isso aqui está descrevendo um pouco da metodologia Scrum, né? Para quem já conhece um pouquinho, já identificou. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui agora, não vou entrar nesse mérito de teste ágil e afins, mas aqui é onde a gente coloca a metodologia que a gente vai estar utilizando nos nossos testes. E as ferramentas: Selenium para teste de interface, Postman para teste de API e JMeter para os testes de desempenho. Beleza, agora aqui no nosso passo 4 os casos de teste, ou seja, isso aqui está ligado com essa parte do escopo aqui. Todos esses testes que eu coloquei aqui, eu vou descrever os cenários deles. Então, aqui, ó, o primeiro caso aqui, ó, registro de novos usuários com campos obrigatórios. Uma descrição, ó, verificar se o sistema permite o cadastro de um novo usuário preenchendo todos os campos obrigatórios corretamente. Dados dos testes, então eu coloco aqui, ó, o nome João da Silva, e-mail joão.silva@exemplo.com e a senha teste@123. O resultado esperado,
o usuário deve ser cadastrado com sucesso e redirecionado para a página de login. Então, beleza, aqui eu já tenho o nosso primeiro cenário aqui, bem descrito, com os dados tudo certinho. Isso aqui é uma descrição em forma de texto mesmo, mas para quem já conhece e às vezes na empresa usa ali a metodologia de Gherkin, né, o dado quando então, você pode colocar aqui, é nessa etapa onde você tem que colocar esses dados, beleza? Então, um exemplo, dado que eu acesse a minha página de cadastro de usuário, quando eu preencho com os dados corretamente, então espero que o usuário seja cadastrado com sucesso e redirecionado para a página de login. Isso aqui é só um exemplo, né? Aqui ele está descrito por texto mesmo, mas você pode descrever de alguma outra forma, beleza? E aqui vai ficar descrito todos os cenários, né? Eu não vou passar um a um. Esse arquivo aqui ele vai estar disponível, né? Eu vou deixar o link aqui para você poder acessar, fazer o download e aí analisar com mais calma esses cenários. Tá, mas você vai ver aqui que está tudo descrito bonitinho conforme os cenários que eu coloquei lá em cima, beleza? Descendo mais um pouquinho aqui, ó, temos o cronograma de testes, ou seja, o planejamento de quando você vai fazer esses testes. Na primeira semana, preparação do ambiente de testes, criação dos casos de testes e revisão do documento. Se você for analisar, ó, a gente já tem aqui os casos de testes que está descrito nessa parte. Então, a gente já pode entender que por aqui, ó, talvez já tenha passado essa preparação do ambiente de testes, já foram feitos aqui os casos de testes e já foi feita a revisão do documento, porque os casos de testes já estão aqui. E na segunda semana, execução dos testes manuais e automatizados, análise dos resultados e correção de defeitos encontrados. Então a gente já pode ver aqui que estamos como se fosse na segunda semana e vai ser a parte da mão na massa, beleza? E outro link aqui que eu posso fazer essa parte está diretamente ligado com esse passo 3 aqui, ó, da metodologia, ou seja, que aqui eu estou descrevendo que vai ser um ciclo de iteração de 2 semanas. Se eu tivesse colocado aqui 3, 4 semanas, aqui embaixo nesse passo 5, eu colocaria, ó, semana 3, fazer tal e tal coisa, semana 4, fazer tal e tal coisa, beleza? Então fica tudo bem descrito, bem detalhado aqui. A parte 6, equipe de testes, né? Então, quem vão ser as pessoas que vão testar, né? Os testadores aqui no caso, e o gerente de qualidade, quem vai ser responsável pela execução desses testes. O passo 7, o ambiente onde vai ser testado, né? Então, no caso aqui eu coloquei a descrição do ambiente de testes, incluindo hardware e software utilizados. Aqui pode ser algo até um pouco mais simples, tá? Pode ser, ó, ambiente de QA, ambiente de dev, ambiente de pré-produção, de produção, dependendo do teste que vai ser feito, beleza? Os critérios de aceitação aqui no nosso passo 8, ó, todos os casos de testes devem ser executados sem erros. As funcionalidades de cadastro devem atender aos requisitos especificados, ou seja, se algum teste aqui falhar, eu não posso concluir esse plano de teste, eu tenho que passar para o desenvolvedor, falar, ó, tá com erro, por exemplo, na validação do e-mail, ó, não tá validando o e-mail corretamente, corrige aí. O dev corrige, passa para nós de novo, nós testamos, passou com tudo certinho, todos os testes passando certinho, beleza, então eu posso fechar esses testes aqui. E junto com isso aqui, né, eu preciso ver se todos os requisitos que foram especificados lá em cima nos casos de teste estão sendo atendidos, beleza? E na parte 9 aqui, no nosso final, considerações finais. Ao final dos testes, será gerado um relatório detalhado com os resultados, conclusões e recomendações para a equipe de desenvolvimento, ou seja, vai ser gerado um relatório com todos os testes, com todos os resultados, e nós vamos passar para a equipe poder discutir melhorias, ver onde acertou, onde errou, o que precisa ser feito, beleza? E esse aqui é o nosso plano de testes montado, você vê que é bem tranquilo, não são informações tão difíceis de conseguir. Se você não sabe alguma informação, você pode perguntar para algum tech lead ou para algum outro QA que saiba dessas informações. Isso aqui você não faz sozinho, você faz com a ajuda de outras pessoas, beleza? Que fica ainda muito mais fácil. Bom, beleza, então aqui já temos aqui todo o nosso plano de testes montado. Agora a gente tem que partir para a execução em si dos testes. Então a gente vai pegar aqueles passo a passos que a gente montou né, ali no passo 4, nos casos de testes. Vamos executar eles, seja de forma manual, seja de forma automatizada, utilizando aquelas ferramentas que a gente colocou na documentação também. E por final, registrar todos os resultados que a gente obteve. Isso não significa que todos os resultados vão ser só os bons. Se encontrar bugs durante os testes, se encontrar falhas, registra, documenta isso também para que não se percam e esses bugs acabem passando para outros ambientes, né, ou até mesmo para a produção.
Então é importante documentar para manter isso rastreável, né? Para você ter ali o controle do que está funcionando e o que não está funcionando. Beleza, então depois de já ter feito os testes, já ter todos os resultados documentados, tudo certinho, agora você tem que analisar os resultados dos seus testes, ver o que é ali, como eu falei, o que está funcionando e o que não está, passar para os desenvolvedores, né, ou para os responsáveis ali, para que seja feita a correção ali do que não está funcionando ou melhoria e entregar, né, passar ali para o time todo o feedback de tudo que foi testado, de tudo que foi desenvolvido, para que todos possam ali discutir, falar o que acham, falar sobre o que foi feito, o que acham que podem melhorar, o que acham que já está bom. E isso ajuda e enriquece muito o time, faz o time crescer, ter mais união e ter o controle de que tudo que está sendo feito com qualidade. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Você viu que é muito simples aqui criar um plano de teste, ainda mais que você não precisa fazer isso sozinho, beleza? Você pode fazer com a ajuda de outras pessoas, de outros QAs ou de desenvolvedores, tech leads e afins. Isso aqui é só um modelo, né? É só uma forma de fazer um plano de teste. Isso aqui é completamente adaptável à sua realidade, beleza? Você pode pegar isso aqui e alterar conforme for o seu projeto aí, for a sua realidade, beleza? Não precisa ter todas essas etapas necessariamente. Eu mesmo já fiz um plano de teste onde eu só colocava ali o que seria testado, né? Aquela parte ali seria a parte do escopo, né? Então eu só colocava ali o que seria testado e aquilo ali já servia como um plano de teste, né? Então depende muito da tua realidade, da tua situação, do que você vai precisar ali para o momento, beleza? Então você viu que isso aqui é muito simples, é muito fácil de ser feito, show? Então já deixa o seu like, deixa o seu compartilhamento, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, beleza? Isso aqui é só o começo, ainda vão vir muitos vídeos ainda para te ajudar, para te dar um boom na carreira, para tirar suas dúvidas, fechou? Agradeço demais, valeu por ter assistido até aqui e tchau!